paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos, para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, fala através de mim nesse estudo bíblico, capacita a sua serva que vos fala cada dia mais, dá-nos, Senhor, seu Santo Espírito, dá-nos, Senhor, sabedoria e discernimento que vem de Ti, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ver e compreender sua mensagem. Dá-nos, Senhor, o alimento espiritual neste dia. E, Senhor, fala conosco. Permita, Senhor, conhecermos a Sua palavra e que todos esses momentos que dedicamos a estudar a Sua palavra seja para a honra, a glória e louvor do Teu santo nome. Aceita, Senhor, esses momentos como um incenso cheiroso e suave dedicados a Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos o livro de Marcos, no capítulo 10, dos versículos de 17 a 31. Falaremos sobre o jovem rico. Deixo para vocês como indicação aqui no canal o estudo bíblico em Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 a 30. E deixo também para vocês, uma vez que aqui no canal ainda não chegamos ao estudo bíblico em Lucas, deixo como leitura complementar o livro de Lucas, no capítulo 18, dos versículos de 18 a 30. Sem mais delongas, vamos para o nosso estudo de hoje. Marcos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, apareceu ali diante do Senhor um homem, que se ajoelhou, diante do Senhor, perguntando, como que ele faria para conseguir herdar a vida eterna. O Senhor Jesus, como nosso bom mestre, ele é o único que nos pode ensinar verdadeiramente a como vivermos uma vida em santidade, seguindo o seu exemplo, para que possamos receber a vida eterna, Então aqui, este homem, ele foi até ao Senhor Jesus, e verdadeiramente pediu o quê? Um conselho ao Senhor Jesus e chamou ele o quê? De bom mestre. Nós vemos no versículo 18 que vai dizer assim: E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus, Então o Senhor Jesus ali perguntou a ele por que ele estava chamando o Senhor Jesus de bom. Porque somente bom é quem? Só há um bom, que é Deus. O nosso Senhor Jesus, amados, ele tinha duas naturezas. Ele era 100% Deus e também 100% homem. Ele tinha as duas naturezas. E ali, aquele homem chamando o Senhor Jesus de bom, poderia estar, de alguma forma, acredito eu, achando que ele, como homem, seria bom. Mas a bondade, o bom mesmo, só provém, a bondade verdadeira provém de quem? De Deus. Nós, amados, nós somos mal, entende? Vamos ter o discernimento. A nossa natureza é pecaminosa. Nós somos maus por natureza. Mas buscamos não praticar o mal que nós temos dentro de nós em prol do quê? Em prol de uma comunhão com Deus, Numa tentativa de termos uma comunhão com Deus, nós não praticamos o mal que muitas das vezes nós desejamos praticar. Então,
ninguém há bom senão um, que é Deus. Versículo 19. Tu sabes os mandamentos, né? O Senhor Jesus respondeu. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe, né? Nós vemos todos esses mandamentos, né? Não vou falar todos, mas vocês encontram no Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Êxodo 23 diz, não mate. Deuteronômio 5,17, não mate. Êxodo 20,14, não cometa adultério. Êxodo 20,15, não roube. Deuteronômio 5,20, não dê falso testemunho. E Deuteronômio 5,16, respeite pai e mãe. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Amém, amados? Então, aqui o Senhor Jesus, né, respondeu aquele homem que se ajoelhou, né, diante do Senhor Jesus e falou a ele o quê? Os mandamentos, né? Contou para ele os mandamentos. E aí, o que ele respondeu lá no versículo 19? Tu sabes os mandamentos. O Senhor Jesus falando, tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. No versículo 20, responde. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade, né? Então, aquele jovem, né, que estava ali diante do Senhor, querendo saber como ele faria para herdar a vida eterna, ele disse que ele guardava os mandamentos desde a sua terna idade, né? Desde que ele era jovem, moço, né? Sua mocidade, ele guardava esses mandamentos. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amados, vamos nos atentar aqui para o começo do versículo, que diz que o Senhor Jesus amou aquele jovem, né? E Jesus, olhando para ele, o amou, e lhe disse, falta-te uma coisa. Faltava a ele o que, amados? A vender tudo o que ele tinha. Abrir mão. Amados, basicamente falando de uma forma leiga quanto à religião judaica, acredito eu que eles tinham como cultura a riqueza como algo muito importante, uma vez que, vamos ver o exemplo do homem que não aceitou entregar suas terras ao rei Acabe. Vamos lá. 1 Reis 21 diz assim, Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, dizendo, não te darei herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele disse, porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita.
Amados, eu não vou, depois continuem a ler, né, o capítulo 21, mas a Jezabel, esposa do rei Acabe, ordenou que Nabote fosse morto, para que ela pudesse pegar aquela vinha para o rei Acabe. Então, amados, o que a gente aprende através desses exemplos é que o povo israelita tinha um apego muito grande pelas riquezas, uma vez que aquelas terras, aquelas riquezas tinham sido dados a eles através do quê? Através de Deus. A terra prometida em que os israelitas alcançaram e dividiram entre as 12 tribos de Israel foram as terras que Deus tinha prometido desde os patriarcas que daria àquele povo, né, aos descendentes deles. Então eles tinham um apreço muito grande às suas riquezas por ser algo que era a sua herança das coisas de Deus, né? Mas também vemos o exemplo que eu gostaria de citar brevemente, vocês podem depois dar uma pesquisada e verem, que Esaú, por um prato de um cozido vermelho, ele abriu mão da sua primogenitura, né, por um prato de um cozido vermelho que Jacó, seu irmão, tinha feito. Então ele não deu valor quanto à sua herança, tanto física como espiritual, e abriu mão por um manjar, por algo passageiro, por algo que ele desfrutou naquele primeiro momento, mas depois que ele o comeu, acabou-se, né? Então, por um prazer, um manjar momentâneo, ele abriu mão das bênçãos de Deus. Então, tanto os israelitas como podemos também aplicar em nossas vidas, nós somos gratos por tudo aquilo que Deus nos dá, né? Então temos um grande apreço por essas coisas. Contudo, amados, a palavra de Deus nos diz também que não devemos o quê? Servir a dois senhores, né? Porque a gente vai acabar preferindo um e desprezando o outro. Então não podemos servir a Deus e ao dinheiro, né? Então, o Senhor Jesus enxergou e teve misericórdia naquele jovem que o quê? Que ele não estava com apego ao dinheiro que tinha, porque ele era um jovem rico, ele não estava um apreço somente por aquela riqueza vir do que Deus lhe deu a ele, mas na verdade, verdadeiramente ele tinha o quê? Ele tinha no coração dele, nós podemos conjecturar, né, imaginar, que aquelas riquezas estavam o quê? Estavam ocupando um espaço muito importante em seu coração. E talvez não, nós podemos ver que ele vai embora triste. Por quê? Porque ele colocou a sua riqueza em primeiro lugar. Aqui ele queria o quê? Herdar a vida eterna e perguntou ao Senhor Jesus como ele faria isso. Mas quando o Senhor Jesus falou que ele devia ir vender tudo o que ele tinha e dar o dinheiro aos pobres, né, dar aos pobres, e que ele teria o quê? Um tesouro no céu, e para ir e seguir ao Senhor Jesus. Mas aí nós vemos lá no versículo 22 que diz: mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então ele estava o quê? Contrariado, né? Então ele não gostou, por assim dizer, do que ele ouviu, uma vez que ele era riquíssimo. E então ele não desejava abrir mão da grande riqueza que ele tinha, né, para estar seguindo ao Senhor, fazer assim como o Senhor mandou, né? Se ele quisesse ser perfeito, ele falou: eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade. Mas faltava uma coisa para ele. É o quê? É tirar do coração dele, né, essa importância que ele dava ao dinheiro na vida dele, né? Continuando. E retirou-se triste, né? Porque possuía muitas propriedades. Então ele saiu da presença ali do Senhor Jesus, triste, e foi embora. Então Jesus, olhando ao redor,
disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, né? O Senhor Jesus falando que é difícil para entrar no reino de Deus um rico, né? E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus, né? Então o Senhor Jesus falou que é difícil para as pessoas que confiam em suas riquezas entrar no reino de Deus. Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui o Senhor falou sobre com ironia e hipérbole, né? Em que a gente, ao ler essa passagem, imagina verdadeiramente o quê? Alguém tentando passar um camelo por dentro do buraco de uma agulha. Aos nossos olhos é impossível, né? E é algo muito difícil. Versículo 26. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Né? Então eles se admiraram, falando: nossa, isso é difícil assim? Então quem pode se salvar? Versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, para o homem, amados, para o homem é o quê? Impossível, mas para Deus não. Por quê, amados? É que o Senhor Jesus falou o quê? Lá no versículo 23. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, né? Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Nós vimos, amados, no estudo anterior, que Jesus o quê? Jesus abençoa as crianças. E o Senhor Jesus falou o quê? Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E nós o quê? Nós falamos sobre a figura da criança como dependente, totalmente dependente dos seus pais. E aqui, uma pessoa que possui uma riqueza, a riqueza não vem simplesmente numa conta do banco cheia. Ela traz para si também outras possibilidades que podem afetar sua mentalidade. Por exemplo, se tem uma pessoa economicamente falando de classe baixa, né, que se precisar de algo em questão de dinheiro, não vai conseguir. Então essa pessoa não vai ter esperança no dinheiro, vai ter esperança em Deus. Assim, de uma forma bem boba para a gente entender. Então, se uma pessoa que não tem dinheiro fica doente, ela começa o quê? A clamar o Senhor. Nós, no nosso histórico aqui no Brasil, para você ser atendido no hospital público, é algo muito complicado e demorado, né? Então, uma pessoa necessitada que se vê sem esperança, ela tem uma tendência, amados, eu estou generalizando, tá? Mas ela tem uma tendência maior a clamar a Deus e enxergar que Deus pode fazer, realizar um milagre na vida dela. Já uma pessoa que é rica, amados, ela já vai pensar de uma outra maneira. De que outra maneira? Tô doente, vou pro hospital. Vou procurar o melhor médico na área que eu preciso. Vou procurar o hospital mais tecnológico, que tem acesso ao melhor maquinário, aos melhores profissionais. Se no meu país não tem profissional adequado, eu vou viajar para outro país, porque com dinheiro eu posso ter o melhor tratamento. E nisso, as coisas que podem ser feitas, entre aspas, com o poder aquisitivo, com as tentativas humanas, vão vir primeiro. Não, primeiro eu vou naquele hospital, primeiro eu vou procurar o melhor médico na área que eu preciso, primeiro eu vou fazer isso. E depois, quando você é desenganado pelos médicos sendo rico, falando, olha, não importa seu dinheiro, você não tem cura. Aí, amados, que começa o quê? Então, já tentei de todas as formas com o que eu podia fazer, então, poxa, só Deus mesmo.
E aí começa a passar a procurar a Deus. É uma maneira assim bem genérica de falar, mas é para entendermos que quando nós temos mais dinheiro, por assim dizer, nós procuramos acreditar, não todos, não estou generalizando, porque tem cristãos que são ricos, né? Amém? Não estou falando aqui que é pecado ser rico. O pecado está em colocar o dinheiro acima das coisas de Deus. É colocar no seu coração e servir ao dinheiro, como se o dinheiro fosse a coisa mais importante da sua vida. Amar ao dinheiro acima de Deus. Isso é o pecado. Mas se você é rico, você pode ser bilionário, trilhardário, quadrilhário, é muita coisa, né? Você pode ser milionário, bilionário, mas se você coloca Deus acima do dinheiro, você declara: eu não sou nada, eu não sou ninguém, esse dinheiro não significa nada para mim, e você verdadeiramente na sua mente, no seu coração, você acredita nisso, você já está mais perto do reino dos céus do que quem coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Entende? Então é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É muito difícil um rico não sentir apreço ao dinheiro que tem. É muito difícil você virar para um bilionário agora e falar: olha, Deus está te mandando pegar tudo que você tem, todos esses bilhões que você tem, dar aos pobres, ficar sem R$1, mas aí você vai entrar no reino dos céus. Muito dificilmente você vai encontrar alguém disposto a abrir mão de tudo de si, não só o dinheiro, mas abrir mão de si para as coisas de Deus, para o nosso Senhor Jesus, né? Então, versículo 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, pela misericórdia, pela graça, para Deus tudo é possível. Amém? Então, não é através dos nossos próprios esforços, não é através dos nossos próprios esforços que nós chegaremos ao reino dos céus. É pela graça. A graça é um bem imerecido, nós não merecemos. Ainda que venhamos a desempenhar bons papéis na obra de Deus aqui na terra, nenhuma obra que a gente faça faz com que a gente receba um ticket de entrada para o reino dos céus. Não é pelas obras, amados, não é pela força dos nossos braços. É pela graça e a permissão e a misericórdia de Deus. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, né? Então, o apóstolo Pedro começou a falar com o seu Senhor Jesus que eles tinham o quê? Eles tinham deixado tudo e começaram a seguir o Senhor Jesus. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, quando o Senhor Jesus chamou a eles estavam o quê? Alguns estavam pescando, Mateus estava cobrando impostos, né? Estava no local que cobrava impostos. E eles o quê? Eles pararam de fazer aquilo que eles estavam fazendo e deixaram suas coisas, suas famílias, suas casas e passaram a seguir o Senhor Jesus e aprender com Ele. Então é como se eles tivessem aberto as mãos deles, abriram a mão de tudo que eles tinham para seguir verdadeiramente o Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro estava falando isso. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Então, amados, aqui falando, né, que o Senhor Jesus falando que aqueles que abrirem mão de todas essas coisas vão o quê? Vão receber mais do que aquilo que eles abriram mão. Já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna, né? Então, o Senhor Jesus prometeu que aos cristãos que eles receberiam mais do que eles haviam aberto mão, eles experimentariam dificuldades e perseguições, mas o que eles teriam no próximo século, no século futuro, a vida eterna, né?
Versículo 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Em outra tradução, poderíamos ter como e muitos serão os primeiros serão os últimos, né? Lá em Mateus 20:16 diz: E Jesus terminou dizendo: Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Lucas 13:30: E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, né? Então, todos observariam algumas reversões surpreendentes, né? Talvez, amados, a gente, com o nosso olhar humano e com o nosso mau costume de julgar pela aparência e não segundo a justiça de Deus, a gente pode olhar para muitas pessoas e olhar, nossa, essa pessoa é um pobre coitado, essa pessoa é algo simples, humilde, não tem um valor. Mas nas coisas de Deus, no reino dos céus, talvez aquela pessoa seja exaltada, né? Ela seja o primeiro. E aquelas pessoas que aqui na terra surfaram sobre a onda, né? Serão os últimos, né? E é isso, amados. Vimos hoje sobre o jovem rico. Aprendemos o quê? Deixe aqui nos comentários o que você aprendeu com esse estudo, né? Que não devemos dar valor às nossas riquezas e não colocar a nossa confiança, a confiança da nossa vida no dinheiro, mas confiarmos em Deus, que pode o quê? Nos guardar, nos proteger e nos recompensar com a vida eterna. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo de estudo bíblico.